Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Estamos reunidos aqui para louvar, engrandecer, celebrar esse Deus maravilhoso que nos ama tanto, que cuida de nós e que tanto nos abençoa. Estamos no primeiro da Quaresma, né? E tiramos para reflexão, contrição, consagração a Deus, nesse período de 40 dias que antecede a Páscoa, um momento de reflexão mesmo e colocarmos a nossa vida, consagrarmos a nossa vida diante do nosso Senhor. Então vamos nesse momento fazer uma oração de adoração, engrandecendo esse Deus maravilhoso. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estarmos reunidos aqui, Pai, na tua santa presença, Pai. Engrandecemos o teu nome, Pai, te louvamos, Pai, por quem tu és, Pai, por quão maravilhoso que o Senhor tem sido em nossas vidas, Pai, misericordioso, justo, amoroso, compassivo, Pai, e que nos dá, Pai, tanta alegria, Pai. Somos gratos, Pai, pela vida do teu Filho amado, Pai, que se entregou por nós, Pai. E por isso, Pai, nós estamos contentes, Pai, pela salvação, Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós te exaltamos, te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Pai. É isso que colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 117. São apenas 2 versículos, então vamos ler todos juntos esse Salmo. Louvem ao Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Então vamos louvar a esse Deus com o teu povo aqui presente. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro.
Senhor. Irmãos, nesse momento vamos para o momento de confissão. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, pedir perdão pelos pecados, por tudo aquilo que nós temos feito, que tem desagradado a vontade do nosso Deus. Então, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Então, nesse momento vamos fazer uma oração silenciosa, cada um no seu lugar. Depois o pastor vai entoar uma canção e fazer uma oração audível. Cria em mim um puro coração e molda-me conforme o teu querer, que o teu Espírito reine sobre mim, agora e para sempre. Cria em mim um puro coração e molda-me conforme o teu quer, que o teu Espírito reine sobre mim, agora e para sempre. Rei eterno, poderoso Deus, ergo minhas mãos pra te engrandecer. Só teu nome é santo e digno de louvor. A minha alma canta, grande és tu, Senhor. Venho entregar em sincera adoração minha vida em tuas mãos, minha vida em tuas mãos. Que essa seja a nossa oração, ó Deus. E o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor continue gerando e criando em nós um puro coração, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, que habita dentro de nós, nos santifique, nos leve, Senhor, para perto de Ti, Senhor. Ó Deus, nessa hora nós queremos Te rogar, ó Deus, o perdão de todos os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que não somos mais dominados pelo pecado, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, e o pecado não terá domínio sobre nós. Mas reconhecemos, Deus, que existe uma luta, Senhor, travada diariamente. E o livro de Hebreus nos fala que o pecado nos assedia, Senhor, tenazmente, Senhor, todos os dias, Senhor. Ó Deus, mas como o Senhor nos amou primeiro, nós também queremos amar o Senhor, Pai.
Queremos que o Teu Espírito, ó Deus, nos constranja, Senhor, a vivermos em santidade, em verdadeira devoção, Senhor. Ó Deus, nos purifica, Senhor, nos lava. A Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Tua palavra nos diz, Senhor, que quando nós confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Tua palavra nos diz, Senhor, que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. E o Senhor nos incentiva, Senhor, através do livro de Tiago, ó Deus, a orarmos uns pelos outros e a confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que assim sejamos curados, Senhor. Que assim, Senhor Jesus, nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado por essa graça bendita. Ó Deus, que nos aproxima de Deus, que nos reconcilia, que nos dá livre acesso à Tua presença por meio de Jesus, por causa da justiça de Jesus, que nos é transmitida por intermédio do Teu Espírito que habita dentro de nós. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, vamos fazer a leitura do Antigo e do Novo Testamento. A primeira leitura no livro de Gênesis, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Em seguida, nós vamos já fazer a leitura do Novo Testamento, em Romanos 5, o versículo 12 ao versículo 19, e farei a leitura da mesma forma. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Agora a leitura do Novo Testamento. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluídos os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. É o resultado da dádiva de Deus, é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas só um ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos? Eu prometo que é só esse cântico, certo? Que vocês vão ficar de pé. Cântico bem conhecido. Vou até os confins da terra, né? Proclamar tua palavra.
anunciar o amor de Deus que nos alcançou. Amém? Voa até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anuncia o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi o amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi o amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, Pai. Nesse momento, Pai, queremos te pedir, Pai, que a tua palavra, Pai, possa estar falando aos nossos corações, Pai. A palavra que foi lida, Pai, a palavra que será pregada, Senhor. O Senhor possa estar enchendo, Pai, os nossos corações e nos ensinando, Pai, através do teu Santo Espírito, Pai. Queremos te pedir também, Pai, pela vida do pastor Jolan, que trará a mensagem nessa noite, Senhor, que o Senhor possa estar ungindo, capacitando o teu servo, Pai, para que ele possa falar, Pai, aquilo que o Senhor capacitou e preparou para que o Senhor trouxesse para as nossas vidas, Pai. Unge o teu servo, enche com o teu Santo Espírito, Pai, para que ele possa falar, Pai, as palavras que vêm do alto, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir o texto da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6. Livro de Romanos, capítulo 6. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler todo o capítulo, certo? Eu entendo que essa leitura ela é fundamental
porque só a leitura em si ela já é um grande ensinamento para nós. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus aplique essa palavra tão rica, né? Que o Senhor nos traz nessa noite. E foi muito bom toda a base, né, que nós tivemos aqui a partir dos textos lidos, porque nos dá uma fundamentação ainda melhor, né, nos instrui melhor, né? O Wesley, inclusive, falou aqui sobre o período da quaresma, né, que é um período de arrependimento, é um período de preparação, é um período de contrição. Então, isso também deve nos levar a refletir, né, sobre o pecado e também vivermos, né, nesse tempo, né, nesse calendário litúrgico, né, esse tempo de arrependimento, esse tempo de revisão. E eu gostaria de falar nessa noite sobre, embora o texto ele fala sobre o pecado, mas eu entendo que o tema é muito mais voltado para um chamado, né, para viver uma nova vida, né, ou andar em novidade de vida, né? Mas o tema que eu coloquei aqui, vocacionados para andarmos em novidade de vida. E se a gente for resumir, é isso que o livro de Romanos, capítulo 6, ele está nos chamando, né, a vivermos agora essa novidade
de vida. E ele começa com uma pergunta, né, o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Isso porque no capítulo 5 ele está falando sobre o Adão, né, no primeiro Adão, que pecou e por causa do seu pecado, essa maldição veio sobre toda a humanidade, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, né, que manifestou a sua graça, e pela sua graça todos nós também recebemos essa redenção, recebemos esse perdão. E aí no versículo 20 ele vai dizer assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E por isso ele começa fazendo essa pergunta, né? Olha, se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porventura nós temos que viver pecando, né, para que a graça seja mais abundante? E ele vai dizer: de modo nenhum. E aí ele vai começar a justificar e dizer porque nós somos chamados, fomos vocacionados e podemos viver agora um novo estilo de vida, uma nova vida. E aí ele vai fundamentar isso dizendo da seguinte forma no versículo 3: ora, porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E aí talvez a gente possa pensar que eu vou falar sobre o batismo, né? E as pessoas vão até discutir se o batismo é por aspersão ou imersão. A nossa igreja entende que não existe erro tanto no imersão como no aspersão, mas tradicionalmente nós entendemos que o batismo por aspersão é suficiente, até porque a purificação não está na quantidade da água. Mas quando ele diz assim, olha, porventura ignoras que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E aqui ele está falando realmente do batismo que salva. Qual é o batismo que salva? É o batismo de sangue, é o batismo da morte de Jesus. Por que nós precisamos então nos batizar? Veja, o que ele está dizendo assim, olha, que quando nós, ao nos convertermos, implicitamente o texto está falando sobre essa conversão também. Então, a nossa vida, né, é remetida para esse batismo. Qual é esse batismo? A morte de Cristo. Então, quando eu e você, nós nos convertemos, a nossa vida foi remetida para aquele ato de morte de Jesus. Porque aquele ato de morte de Jesus não é simplesmente um ato de sofrimento, mas é um ato também de nos levar com ele para essa morte. Mas uma morte que gera a vida, porque na verdade nós morremos com ele, passamos e morremos para o pecado. Mas ele diz também que quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com ele. E aí o batismo que nós fazemos é justamente uma remissão, é um sinal e um selo daquilo que já foi realizado lá na cruz do Calvário, na sua morte. E aí nós confessamos e fazemos isso publicamente, porque a Bíblia fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante de Deus. Então veja que o batismo que salva é esse batismo da morte de Jesus e da sua ressurreição, porque com ele agora, todo aquele que é convertido, ele é remetido para esse ato de morte de Jesus. Morremos com ele e com ele também ressuscitamos. E porque com ele morremos, nós agora nos apresentamos para o batismo como um sinal e selo, né, uma simbologia daquilo que Cristo já fez, desse lavar regenerador interiormente, ou seja, não é um lavar da carne exterior, não é a quantidade de água, certo? Mas é o lavar regenerador que Cristo já realizou nas nossas vidas por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição. Esse é o fundamento para dizer que nós podemos andar em novidade de vida. Porque já morremos para o pecado. Já morremos para o pecado quando Cristo morreu. E nós agora ressuscitamos para uma nova vida. Ou seja, para andarmos agora em novidade de vida. E é justamente isso que o texto vai estar falando. Qual é a novidade de vida? Justamente ele vai descrever esse estilo de vida, esse novo estilo de vida. E no versículo 6 ele vai dizer assim, sabendo isto que Cristo morreu e com ele nós morremos também para o pecado. Aí ele fala, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído. Então, não sirvamos o pecado como escravos. E aí está a primeira novidade de vida. Né? Qual é a novidade de vida para nós? A novidade de vida que nós devemos viver. Talvez as pessoas
achem que uma novidade de vida é cada dia Deus trazer uma revelação, algo novo, que a gente não saiba. Mas o que ele está falando aqui como novidade de vida é viver essa nova perspectiva de alguém que agora que morreu para o pecado e vive para Deus. E a consequência disso, em primeiro lugar, é que agora nós não vamos servir mais ao pecado como escravos. A consequência disso, irmãos, é que nós não vamos mais servir o pecado como escravos. E se a gente for olhar aqui uma relação de escravidão, todo mundo sabe que o escravo não tem autonomia, que o escravo não tem vontade. E eu entendo, irmãos, que isso é uma bênção, viver nessa condição, agora dizer assim, olha, eu não vivo, eu não sou mais escravo do pecado, eu agora como cristão, como alguém que morreu para o pecado, eu agora tenho vontade, eu agora tenho autonomia. Claro que a nossa vontade e a nossa autonomia está em Deus. Mas eu entendo, irmãos, que isso é uma novidade, é algo muito especial para nós, que lutamos todos os dias contra o pecado, e a palavra está nos dizendo, porque agora nós estamos em Cristo, porque agora nós morremos com Ele, agora nós não podemos dizer, olha, eu não consigo vencer o pecado. Não, irmãos, nós morremos com Cristo. E agora andar em novidade de vida e dizer, olha, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho agora autonomia, eu tenho agora vontade, a vontade de Deus para a minha vida. E eu acho, irmãos, isso fantástico. Porque o pecado tem destruído, o pecado tem feito estragos, o pecado tem separado famílias, o pecado tem feito muitas coisas terríveis e faz muitas coisas terríveis no nosso meio. E você sabe o que é você viver num mundo onde as pessoas se doam para o pecado, não conseguem viver sem o pecado, se alimentam dos seus vícios. E existe um povo que pode dizer, olha, eu não sou escravo do pecado. Andar realmente em novidade de vida. Isso é fantástico, irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Nós recebermos essa boa notícia e dizer, agora eu não sou mais dominado pelo pecado, eu não sou mais escravo do pecado. E só pode realmente andar em novidade de vida, irmãos, quem compreende isso. Porque, na verdade, o pecado ele só traz as suas novas roupagens, mas o final é sempre o mesmo, é a morte. Mas a primeira coisa que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, que eu estou destacando, embora o texto seja muito rico e eu não vou poder abordar todas as coisas, mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós não servimos mais o pecado como escravos. Isso é andar em novidade de vida. É dizer sim que agora, por causa de Cristo Jesus, porque morremos com Ele, nós vencemos o pecado. O pecado não tem domínio sobre nós e nós não vamos mais servir ao pecado como escravos. Mas, em segundo lugar, no versículo 11, ele vai dizer assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas agora vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós cristãos não somos um zumbi, pessoas infelizes, porque nós agora estamos mortos para o pecado e para os valores desse mundo, mas a Bíblia fala assim que nós estamos mortos para o pecado, mas agora nós estamos vivos para Deus. Isso é uma bênção, irmãos. Estarmos vivos para Deus, nos relacionarmos com Deus, termos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, termos a mão de Deus nos guiando todos os dias da nossa vida. Podermos orar em nome de Jesus e sermos atendidos, porque agora existe uma relação com Deus, existe uma proximidade com Deus, porque a inimizade foi quebrada. E agora existe uma afinidade, existe uma devoção, existe uma inclinação para as coisas de Deus. Porque agora nós estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. E eu quero dizer, irmãos, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas acham que viver a plenitude de vida e viver a liberdade de vida é viver sobre o domínio do pecado. É ser escravo do pecado, é se entregar ao pecado, é fazer aquilo que dá na teia, é fazer aquilo que a carne tem vontade e as pessoas se sentem livres por isso.
Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que a liberdade plena, que a felicidade plena está em Deus, está em fazer a vontade de Deus. É o que a Bíblia fala em vida em abundância. Vida em abundância. E a gente não pode confundir vida em abundância simplesmente por um legalismo religioso. Mas eu entendo, irmãos, que quando o apóstolo Paulo, a palavra nos fala que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, eu entendo que Deus tem tudo de bom, que nós podemos experimentar tudo de bom da parte de Deus. Porque agora não existe mais barreira, agora não existe mais separação, não existe mais inimizade. Existe uma relação de proximidade. Mas em terceiro lugar, irmãos, ele traz algumas recomendações para nós, porque talvez, e eu tenho conversado com algumas pessoas, e há uma confusão nesse sentido, de falar assim, olha, estou morto para o pecado, mas eu ainda sinto vontade de pecar muitas vezes. E por que então Deus não me livra dessa vontade? É porque Deus então não tira isso de mim. Aí veja o que ele vai dizer. Apesar dele falar, olha, estamos mortos para o pecado, no versículo 12 ele vai dizer assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado vai continuar aí, irmãos. Essa natureza, a nossa humanidade, ela é pecaminosa. Nós somos pecadores redimidos. E ele fala, não obedeçais às suas paixões. Ou seja, ele vai se colocar à disposição para nós. Mas ele está dizendo que nós agora temos condições de não obedecer às suas paixões. Ele vai falar assim, mais ainda, não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Está dizendo, irmãos, que existe uma atitude ativa em nós como cristãos, deve existir uma atitude em nós, de agora oferecermos, se antes oferecermos o nosso corpo para o pecado, por falta de conhecimento, por não termos sido alcançados pela graça ainda, mas agora conscientes de que morremos com Cristo, nós devemos agora oferecer os nossos membros, ou seja, colocar a nossa vida à disposição. Ele está falando aqui da nossa santificação, ou seja, colocar-se à disposição é um ato de santificação, e é isso que ele vai explicar mais à frente no versículo 16, quando ele diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja para o pecado, a morte, ou da obediência para a justiça. Está dizendo, olha, Cristo já realizou isso, Cristo já morreu, nós nos identificamos com a sua morte, com a sua ressurreição, morremos com Ele, mas ressuscitamos com Ele. Mas não deixe o pecado reinar, não ofereça, sabe por quê? Porque se você se oferecer ao pecado, quanto mais você investir no pecado, mais ele vai ter domínio sobre você. Ou vós não sabeis que se você obedecer ao pecado, se você alimentar mais o pecado, em outras palavras, é isso que o texto está nos dizendo, então você vai se tornar servo disso. Quanto mais você se alimentar das coisas de Deus, quanto mais você se santificar, mais forte você vai estar. Eu tenho dito para os meus filhos, olha, eu oro todos os dias. Eu busco a Deus todos os dias. Mas eu não faço isso por uma questão simplesmente, às vezes porque eu estou com vontade, porque eu sempre tenho vontade de fazer isso. Mas sabe por quê? Eu sei o que é isso que me alimenta, é isso que me fortalece a vencer o pecado. Nós estamos aqui, irmãos, nós estamos nos alimentando das coisas de Deus, nós estamos dizendo, nós estamos oferecendo os nossos membros, a nossa vida para Deus, estamos nos santificando, porque nós entendemos o quanto nós somos frágeis, e quanto nós somos, vamos dizer assim, propensos para o mal. Eu acho que o cristão, as pessoas entendem muitas vezes o cristão como arrogante, mas pelo contrário.
Estamos aqui porque nós entendemos bem quem nós somos e a capacidade como homens que temos para o pecado e a nossa propensão. E por isso nós buscamos a Deus, por isso nós nos humilhamos e humilhamos a nossa carne, para que possamos vencer o pecado, para que possamos lutar com o pecado. Porque se deixarmos para lá, irmãos, porque se oferecermos o nosso corpo, porque se não nos alimentarmos da palavra, da oração, se não buscarmos os exercícios espirituais, os meios da graça que Deus coloca à nossa disposição, então, irmãos, fica muito difícil da gente vencer. É por isso que o texto está dizendo, olha, nós precisamos agora oferecer os nossos membros, colocar à nossa disposição. Ou seja, em outras palavras, está dizendo assim, olha, nós precisamos... Agora, se antes nós oferecíamos nosso pecado, talvez o nosso corpo ao pecado, se antes falávamos mal, né, então vamos orar mais. Vamos refletir mais do que vamos falar. Se antes talvez nós andávamos de uma maneira provocativa, né, na perspectiva da sensualidade, agora vamos ter um pouco mais de cuidado com relação a isso. Se antes nós assistíamos determinadas coisas, víamos determinadas coisas que isso alimentava mais o nosso desejo carnal, então agora vamos ter cuidado com aquilo que nós vamos estar alimentando a nossa alma, daquilo que nós vamos estar assistindo, aquilo que os nossos olhos vão estar vendo. E aqui são alguns exemplos, irmãos. Nós precisamos oferecer agora, sabedores dessa verdade, já que sabemos disso, então agora nós precisamos colocar o nosso corpo à disposição, precisamos ter uma atitude ativa. No versículo 19 ele vai dizer assim, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecer agora os nossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Sabe, irmãos, eu tenho dito, um princípio que vai orientar todo o livro de Romanos, leia todo o livro de Romanos a partir de um princípio: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós precisamos crer que Cristo, que nós morremos já com Cristo. Morremos para o pecado, mas ressuscitamos com Ele também para a glória eterna. Mas também não podemos ser inocentes ao ponto de dizermos assim, que agora nós morremos para o pecado e que agora o pecado não vai mais nos assediar. E que agora a gente não precisa mais correr do pecado, da aparência do mal. E que agora que a gente não precisa de ter uma atitude ativa que não vai exigir de nós transpiração, que não vai exigir de nós algum tipo de dor, que não vai exigir de nós algum tipo de renúncia. E eu gosto muito de trazer esse exemplo, né? É o exemplo do atleta. Eu sempre digo, olha, ninguém tem vontade de orar, ninguém tem vontade de ler a Bíblia, ninguém tem vontade de deixar o pecado. O pecado é prazeroso. Mas à medida que nós vamos nos santificando, nos exercitando nisso, a gente vai passando também a ter alegria e ter prazer nisso. Qual é a comparação com o atleta? Ninguém gosta, nunca correu, ninguém nunca vai gostar de correr na primeira corrida, né? Vai se sentir cansado, aquilo vai ser doloroso. Mas à medida em que a gente vai passando a exercitar o nosso corpo nessa disciplina, isso vai se tornando um prazer, uma satisfação. Então o pecado está aí nos assediando. Estamos em Cristo. Mas veja, se nós não tivermos essa consciência de que temos que colocar o nosso corpo, os nossos membros à disposição de Deus para essa santificação, então nós não vamos vencer o pecado, irmãos. Então por isso o justo viverá pela fé. Eu preciso crer nisso, eu preciso crer nessa verdade. Agora uma coisa, irmãos, é bem verdade. Essa santificação não é uma luta
apenas da nossa carne. É uma ação do Espírito Santo também na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele está nos santificando. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos fazer nos inclinar, né? Porque mais à frente, no capítulo 8, ele vai falar isso, que aqueles que andam no Espírito, eles são inclinados para as coisas de Deus. Os que estão na carne, os que não têm o Espírito de Deus, naturalmente ele tem uma inclinação para as coisas da carne. Para concluir, irmãos, versículo 22, ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, não nos enganemos. O salário do pecado é a morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você também. Vale muito a pena viver essa vida, essa novidade de vida. Porque a palavra nos garante que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu quero dizer que essa vida eterna que Deus tem para nós, essa vida maravilhosa, ela precisa começar aqui. Não vamos pensar apenas numa vida eterna, apenas no céu, porque eu quero dizer que vida eterna é vida eterna, céu é céu, porque existe a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela precisa estar conosco já. Essa presença de Deus, ela precisa andar todos os dias conosco. Essa presença de Deus, ela precisa ser, estar na nossa casa. E eu fico pensando, às vezes a gente fica pensando, imaginando no céu, isso é muito bom, a gente pensar no céu, pensar nas coisas do alto, das coisas que nós vamos experimentar agora. Mas eu fico pensando, porque muitas vezes a gente não faz da nossa casa, da nossa vida, das nossas relações, o céu, a partir da presença de Deus, a partir desses valores que são eternos e que são da parte de Deus, mas que já são nossos. E uma dessas coisas é que agora, irmãos, nós somos livres. Nós somos livres. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós somos livres, nós temos agora vontade, nós temos autonomia. Não sirvamos o pecado como escravos. Nós agora estamos vivos para Deus. Isso deve, inclusive, modificar a maneira como eu vou orar. Isso deve implicar na maneira como eu vou orar. Às vezes a gente vai orar, mas assim, a gente vai orar, parece que Deus está tão distante. Às vezes eu me sinto também dentro desse contexto. E eu fico refletindo quando ele fala assim, olha, mas agora nós estamos vivos para Deus. Se a gente traz isso conosco, né, todos os dias, em todo momento da oração, a gente vai orar de maneira diferente, porque agora nós estamos vivos para Deus. A gente vai orar de maneira diferente. E a gente precisa crer nessa verdade. Você, ao se ajoelhar, você pode crer e dizer assim, olha, eu agora estou vivo para Deus. Isso faz toda a diferença. Porque a maneira como você vai orar com mais fé. Porque a gente vai passar a ter uma convicção maior, que Deus vai estar nos ouvindo, que vai existir uma relação, que vai existir uma sintonia. E que a graça de Deus vai estar nos fortalecendo diante das dificuldades, diante das tribulações. Irmãos, que Deus nos ajude a vivermos essa novidade de vida. Que Deus nos ajude a andarmos por essa novidade de vida. E eu quero fazer uma recomendação que eu sempre faço. Leia esse texto durante essa semana. Deus tem muito mais a falar para a sua vida. E o meu desejo é esse, que o Espírito Santo de Deus continue a falar ao seu coração. Mas o Senhor nos chamou para sermos uma comunidade, um povo que pode realmente viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida é sabermos que agora não somos mais escravos do pecado. É sabermos que agora nós estamos vivos para Deus. É sabermos que agora nós devemos ter uma atitude ativa no sentido de não permitir que o pecado reine e nem oferecermos os nossos membros ao pecado, mas agora oferecermos a Deus
os nossos membros como membros de justiça, como povo de Deus, como servos de Deus, agora como um povo agora que pertence ao Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, que esse período realmente da Quaresma seja um período de reflexão. E se nós queremos, irmãos, crescermos espiritualmente, nós precisamos aprender a refletir sobre o pecado. Que Deus nos abençoe, então. Estamos, irmãos, no momento final do nosso culto. Vamos ter agora um tempo de oração referente à nossa campanha, né? A igreja está em campanha de oração. E o texto de hoje é Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma forma de vencer o nosso egoísmo quando nos lembramos dos outros. E os motivos de oração na noite de hoje são: consagre tudo a Deus, ore para que sejamos vigilantes contra as tentações, né? O motivo de oração de hoje, ele tem a ver com tudo que foi dito no culto de hoje. Nós precisamos enfrentar o pecado agora que fomos transformados pelo Espírito Santo, né, por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nesse momento, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos orar para que Deus nos ajude a permanecermos vigilantes e a enfrentarmos as tentações. Senhor Deus e Pai, ainda em Tua presença, Pai, muito obrigado por que foi de hoje. O Senhor fala poderosamente, Pai, através da Tua santa palavra, Senhor. Pai, queremos colocar, Pai, diante do Senhor. Queremos nos derramar, Pai, diante do Teu altar, Senhor. Queremos Te pedir, Pai, humildemente, Pai, nos humilharmos diante de Ti, Pai, pedindo que o Senhor nos auxilie, Senhor, nos ajude a enfrentar o pecado que nos assedia, Pai, diuturnamente, Senhor. Como a Tua palavra diz, Senhor, que quando nós fomos salvos através da obra de Cristo, Pai, nós temos agora condições, Senhor, de enfrentar. E queremos humildemente, Pai, Te pedir, Pai, para que o Senhor nos ajude, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, que nós possamos enfrentar esse pecado, Senhor. Que através do Teu Santo Espírito, Pai, nós possamos nos derramar, Pai, diante da Tua presença, Pai. Que nós possamos, Pai, estar em constante oração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, de fato, Pai, viver novidade de vida, Senhor. Porque onde abundou o pecado, Senhor, superabundou a Tua graça, Pai, em nossas vidas, Pai. E por conta disso, Senhor, pela obra do Teu Filho amado, por Cristo Jesus, Pai, nós podemos, Pai, lutar, Pai, contra tudo que nos assedia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida de dedicação ao Senhor, a uma vida de busca constante de Ti, Senhor. Uma vida, Pai, de leitura da palavra, Pai, de aprendizado, Pai, do Senhor, Pai. Que diariamente nós possamos meditar, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido através da Tua Santa, Pai. Para que essa palavra, Pai, ela possa fazer morada no nosso coração, Pai. E semelhante, Senhor, quando Jesus foi tentado, Pai, nós possamos, através da Tua palavra, Pai, combater o pecado, Pai, que nos assedia, Pai. Que, através da Sua santa palavra, Pai, nossa vida seja transformada, Senhor. E nós possamos, Pai, de fato, Senhor, andar em novidade de vida, Pai, com vida transformada, vida consagrada, Pai. Vida, Pai, que reflita Jesus, Pai, onde quer que estejamos, Pai. Nos auxilia, Pai, e nos ajuda, Pai. E cremos, Pai, temos a convicção, Pai, que através do Teu Santo Espírito, Pai, através da Tua obra em nossas vidas, Pai, nós temos condições de enfrentar o pecado. Não porque nós somos alguma coisa, Pai, mas pelo Teu poder em nossas vidas. E é isso que nós queremos, Pai. E é isso que nós colocamos diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu estarei impetrando a bênção. Agradeço a presença de todos. Deus abençoe a todos os irmãos. Nessa semana vamos dar seguimento
nosso momento de oração. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelas famílias aqui representadas e aqueles também que estão nos assistindo. Nós rogamos a tua bênção em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.